No Rádio Opinião de hoje, vamos falar sobre um projeto aqui da Universidade Federal do Maranhão muito importante. É o Audian, Audioteca de Apoio à Mulher, uma iniciativa do GPCOM, que é o Grupo de Pesquisa e Estratégias na Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. A gente vai conversar com a professora doutora Rose Ferreira, que está aqui no nosso estúdio, e também de forma online com o mestre em comunicação, Cylon Souza. Professora Rose e professor Cylon, sejam bem-vindos aqui ao Rádio Opinião. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia aos ouvintes. É um prazer retornar a casa, né? A Rádio Universidade é parte da minha vida. Parte da nossa história. A sua história também é parte da nossa história, né? Então, bom lembrar. Maravilha. Cylon Souza. Bom dia a todos. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, professora Rose, né? Prazer também estar aqui de volta e falar de um assunto tão importante num momento tão delicado que a gente está vivendo. Maravilha. Olha, falar de comunicação, né, é sempre bom, sempre a gente fala sempre bom falar de muitas coisas. Na comunicação, para a gente aqui na Rádio Universidade, na Universidade Federal do Maranhão e no curso de comunicação social, né, professora, só que agora fazendo esse cruzamento, né, com uma coisa que é seríssima, que é a violência contra a mulher. E esse projeto que é uma iniciativa inovadora, pode-se dizer, com certeza que é inovadora, que vai ajudar, que pretende ajudar nesse combate, o combate a essa violência que ela é extrema em vários momentos, a gente traz aqui através de entrevistas, no nosso noticiário também, porque é uma notícia atrás da outra, praticamente todo dia existe violência, né? E a gente é obrigado a trazer esse tipo de coisa aqui, a gente não queria, né, falar, não era para acontecer isso, mas infelizmente acontece. Mas essa iniciativa, eu queria que vocês começassem falando sobre a motivação, que ela é óbvia, mas não é tão óbvia assim. Pois é, o Audian, ele vai surgir assim, mais ou menos em 2023, no congresso que a gente participa, o GPCOM, né, na linha Comute, chamado CIPES, Poderes do Som, que é um projeto que acontece de 2 em 2 anos e se discute as sonoridades. E dentro dessa perspectiva das sonoridades, nós levamos um texto discutindo as sonoridades da violência. Né? Partimos de 3 filmes, um chamado Sonoridades da Violência, Sons da Violência, do Alex Noy, uma série da Netflix, Ela Quer Tudo, do Spike Lee, e um documentário chamado Um Buraco, que ao ver esses filmes me chamou a atenção, que são as sonoridades que a gente não fala muito, mas que elas estão muito presentes no dia a dia, sobretudo da mulher negra. Na época a gente tratou essa sonoridade ligada à mulher negra, que é que essas sonoridades, Adalberto e Mayra, que a gente escuta diariamente desde pequeno. Ser feia, cabelo duro, cabelo de palha de aço, macaca. Então, são sonoridades que vão criando umas subjetividades e a pessoa, né, que cresce com isso, ela não tem como não ter um embate nesse mundo. Isso me chamou a atenção, a gente levou esse projeto, esse texto na época para discutir essas sonoridades, e teve uma boa repercussão no Congresso, e a gente voltou, eu particularmente, voltei com essas intrigas, né? O intrigamento de como que a gente poderia trabalhar sonoridade e violência. E daí surge o Audian, né, de fazer uma pesquisa onde a gente pudesse trabalhar esses sons de violência. A gente trabalha muita violência física, corpórea, né, simbólica, a financeira, elas estão aí numa menor proporção, mas são visíveis também, patrimonial, mas a violência sonora eu não vejo muito. Isso aí é uma coisa interessantíssima, professora, porque uma das primeiras sensações que a gente tem dentro da barriga é justamente o som, não é isso? Então, é uma coisa tão primordial e que leva ao pensamento também, que é uma das primeiras violências, e com a frequência, as pessoas, as mulheres, no caso, as mulheres negras, né, tendem a ter uma certo anestesiar da coisa. Sim. Bem aí que começa a coisa começa a ficar crítica, né? Sim. Porque é justamente no amortecimento desses impactos
que as pessoas, que as mulheres, no caso, começam a ver isso como uma normalidade. Quão crítico é isso para uma mulher negra, E aí principalmente? surge a Audiam, que é a Audioteca de Apoio à Mulher, onde a gente tem a pretensão de trabalhar com essas sonoridades, né? Discutindo essas sonoridades em vários formatos. E por que trabalhar com áudio? Porque a gente vai buscar uma outra autora chamada Santa Ela, que ela vai dizer que a gente vive com o corpo plugado, né? Então, e o McLuhan já falava isso nos anos 60, dos meios como extensão. Olha, quanto tempo que já se fala nesse Não tipo é? de coisa. Né? O meio sob extensão. Então, a gente vive com o celular na mão. Você não sai hoje sem o seu celular. É com fone de ouvido. É plugado mesmo. A né? dependência, né? A dependência das telas e tudo mais. Então, o áudio... Quem nunca escutou um áudio limpando uma casa, dirigindo um carro, fazendo outra atividade? Então, a gente parte daí que o áudio ele vai fazer parte, ele vai circular. Seja na Audioteca, uma plataforma fixa, seja em outras plataformas, por exemplo, com WhatsApp, coisas mais curtas, drops. Mas o importante é que esse áudio circule e chegue às mulheres, inclusive, que não têm o letramento, né? O código da leitura, mas que ela ouça e que a partir dessa audição ela consiga se identificar com algum desse conteúdo. Falar em audição, professora, trazendo Cylon aqui para o nosso tatame aqui no caso, né? Cylon Souza, né, que tem se notabilizado, professor Cylon, justamente na produção de podcasts, né, professor aqui do curso do Departamento de Comunicação, né, faz parte também do próprio Media Training aqui da FAPEMA, Universidade, Rádio, TV e a FAPEMA. Enfim, essa parte técnica ela é muito importante, Cylon. Enfim, como isso, né, pode moldar até no próprio aprendizado, né, do aluno de comunicação, não só do aluno de comunicação, mas também na aplicação desses parâmetros, né, para as pessoas que se formam aqui na universidade. Então, Adalberto, o som, o áudio, né, a técnica de reproduzir mensagens por meio de vibração sonora, ele tem uma característica única, que é essa sensibilidade que ela promove em quem está ouvindo, né? É o único sentido, né, dos sentidos sensoriais que temos, que a gente não consegue restringir de forma nenhuma, né? A gente não consegue parar de ouvir. Então, essa sensibilidade que a gente desenvolve, né, desde tenridade no ouvir, ela vai ser também um ponto de formatação das nossas percepções. E aí, quando a gente pensa, né, num conteúdo como esse, né, de sensibilização, conscientização, combate à violência contra a mulher, e pensa ele em meio sonoro, a gente está pensando, né, não só numa formação técnica, né, sobre o conteúdo, mas de uma sensibilização real. Então, assim, para o estudante, isso vai ampliar a forma dele perceber os caminhos de divulgação de um conteúdo, né? A sonoridade, ela tem isso. Para o público-alvo do nosso projeto, é poder conversar de forma mais coloquial, de forma mais íntima, de forma mais verdadeira, né? Com as mulheres, com os homens, né? Que estão se familiarizando ainda com essa nossa mudança social que é preciso ser feita, né? Essa saída de um machismo, de uma misoginia, para uma aceitação do papel da mulher sem preconceitos, sem restrições, né, e sem violência. Então, assim, a técnica sonora, ela vai conversar de forma mais íntima com o ouvinte, né? Ela consegue levar com mais delicadeza e com mais certeza a informação, né? E permitir também que a pessoa expanda os horizontes, né? Porque por meio da técnica sonora a gente consegue criar sonoridades, a gente consegue criar ambientações sonoras e a partir disso, é claro, promover imersão, promover acolhimento, né? Entre o público e conteúdo. Professores, como isso está acontecendo na prática, né? Uma audioteca e, enfim, esse material, como ele é captado, como ele é trabalhado, como ele é exposto também. Bom, nós temos uma equipe
considerável, né? É um projeto binacional, vamos assim dizer, né? Nós estamos em parceria com a Universidade Beira do Interior, em Portugal, na presença da professora Catarina e de outra equipe que ela tem lá, e temos aqui, né? Então, envolve professores do curso de comunicação, do curso de psicologia, alunos do mestrado de comunicação, alunos da psicologia, né? Então, nós temos uma equipe de professores, técnicos e aluno, e tem uma responsável por fazer captar este material. Nossa fonte primária é a mídia, nesse momento, né? Nós estamos captando este material através de 2 portais, o Imirante e o portal O Imparcial, que o Sailon pode falar desses dados também. E a partir desse material, a gente começou a estudar literatura, né? Se a literatura que tem sido produzida em termos de literatura acadêmica, ela tem relação com o que está acontecendo, e a partir deste resultado, a gente faz esse é o primeiro momento, o ano de coleta de material, nós coletamos 1 ano de portal de violência. A partir desse material, a gente se juntou, começou a se debruçar, criamos um produto que é o infográfico, que vai aparecer agora no CEMIC, e um resumo dessa literatura, e a partir desse segundo momento que nós vamos começar a construção da audioteca, que é discutir que tipo de áudio, como é que nós vamos colocar, ela vai ser aberta, vamos fazer uma curadoria de outros produtos. Então, este momento vai ser realizado a partir de agora, nós temos até 2026 para efetivar concretamente a audioteca. Maravilha. Sailon, a parte desse substrato, né, como a professora falou aqui, o Imparcial, e o Imirante. Bom, esse é um trabalho que foi desenvolvido por uma das nossas bolsistas, né? A Maria Ruth Souza. Ela ficou responsável por fazer essa investigação. Foi uma investigação de 1 ano, né? A gente sabe muito bem, né, que os nossos colegas, né, você, Mayra, Borges, nossos colegas de outras empresas de comunicação, estão constantemente em contato com esse tipo de informação, né? A gente tem um grupo da pesquisa no aplicativo, e aí na troca de mensagem sempre brinca, né? Brinca na expressão mais simples da palavra, né? O quão é impossível passar um dia inteiro sem sair uma notícia sobre a violência contra a mulher, feminicídio. E aí, o que instigou essa primeira fase da pesquisa foi justamente identificar, quantificar isso nos portais, porque uma coisa que chama a atenção é que a comunicação, o jornalismo, divulga os casos, beleza? Mas como é que é essa divulgação? Essa divulgação, ela afeta, de fato, a sociedade, porque só o informar, mais uma pessoa morreu no interior do estado vítima de feminicídio, é suficiente, né? Existem coisas ali, informações ali que a gente identificou, a Maria Ruth identificou, que de fato não estão sendo ditas, né? Por exemplo, um dos dados que foi levantado pela Maria Ruth, né? Que nesses casos de violência registrados, ao todo a gente identificou 64 casos relatados nos 2 portais, né? Entre abril de 2024 e maio de 2025. 29,2% dos casos são companheiros, né? Mas nem todas as matérias destacam isso, né? Nem todas as matérias destacam que é um companheiro da vítima, né? Às vezes é uma informação muito mais simples. E aí, nessa destacar quem é o companheiro, fica faltando destacar as relações, né? Se é ex-marido, se é ex-companheiro, se é namorado, se é marido, se é irmão, né? Às vezes fica muito forte nessa circunstância. E aí divulga-se quem foi que faleceu, quem foi a vítima do feminicídio. Muitas vezes tem até a imagem da vítima, mas não tem nenhuma foto, não tem o nome do agressor. Esse dado é omitido, né? A mídia acaba não trazendo a informação total sobre essas circunstâncias, para a gente entender como é que se constroem essas violências dentro do nosso estado, né? São 64 casos, desses 64 casos, a gente tem 55 por parceiros íntimos, a gente tem 78% deles sendo registrados no interior, que mostra também uma relação interessante entre como é que as ações afirmativas de políticas públicas chegam no continente, né, e como isso reverbera ainda numa ideia muito rasa de como de qual é o direito da mulher, né, porque você percebe, então, que o interior ainda é mais violento, não que a capital não seja, não que a grande ilha não seja violenta, né, todo dia a gente vê casos também na mídia,
mas o interior mais ainda, né? A Maria Ruth faz isso, a investigação a partir de 5 macroáreas, né? A partir dos dados estabelecidos pelo IBGE, São Luís, Imperatriz, Santa Inês Bacabal, Caxias, Presidente Dutra. E Imperatriz, né, a macro-região de Imperatriz, aquela região ali, perto ali da divisa, 27,7% dos casos vem de lá. A maior porcentagem dos casos relatados ao longo de um ano vem daquela região. Mostra assim, o quanto a violência naquela região reflete também na violência contra a mulher. Outro dado interessante. E aí também mostra, só para finalizar, mostra também que assim, os nossos portais de notícias, eles não estão 100% amparados para cobrir, né? Foram 64 casos, só que desses 64 casos, um portal não cobriu todos, cobriu a maioria, mas não cobriu todos, outro portal cobriu uma outra parte, e eles se repetiram em muitas vezes. Então, assim, não tem riqueza de detalhes nas informações, não investiga mais profunda, né? Divulga o caso do feminicídio e depois pronto, passa para o próximo feminicídio a ser discutido, não traz a reverberação daquele caso. Para a gente finalizar, professora, qual a expectativa de alguma mudança, né, de impacto desse projeto, dessa iniciativa? As expectativas, a gente sempre tem, embora saiba que são muito difíceis, é um problema muito estrutural, com muitos atravessamentos. Um desses aí, por exemplo, é que aponta, então a pesquisa ela vai dando muitas ramificações, e um desses, aí na fala do Cylon, Adalberto e Mayra, é que a gente precisa, inclusive, voltar para a academia e ter uma disciplina sobre coberturas de feminicídios, de gêneros, dos minorizados, como cobrir, né? Trabalhar com a população LGBTQIAPN+, trabalhar com as questões raciais, como fazer essas coberturas de uma forma ética, de uma forma que a gente não seja muito atropelado pela dinâmica e agenda do dia a dia da comunicação. Isso é um ponto. Então, existem muitos outros, né, que se a gente fosse falar aqui ia levar muito tempo. Mas a expectativa é que, enquanto academia, enquanto curso, né, enquanto cidadã, enquanto mulher negra também, a gente faça uma contribuição como pesquisadora e faça uma contribuição. Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente melhora. É lógico que nós vamos revolucionar e nem mudar, talvez, muita coisa, mas dá para mudar um pouquinho, dá para alfabetizar algumas mulheres que sofrem violência, mas que nunca ouviram falar que o que ela está passando é uma violência. E, às vezes, a sonoridade, uma fala, um áudio que ela recebe pelo WhatsApp, que ela se detém a escutar, ela começa a pensar, quem sabe não faz esse efeito. Então, a gente tem a pretensão do pouco, mas que esse pouco possa se transformar em muito. Mas é um pouco que faz a diferença. E a gente espera que isso aconteça. E contem com a gente, viu, professores? Obrigada. Aqui com a Rádio Universidade, claro, sempre nessas iniciativas aqui do curso de comunicação. Obrigada. Também, viu, professores? Acabei de conversar aqui com a professora Rose Ferreira e também o mestre em comunicação Cylon Souza. Eles falaram sobre esse projeto, né, que a gente espera que dê muito certo, que traga muitos frutos, que é o Audian, que é a Audian, né? Audioteca de Apoio à Mulher. Professor Cylon, professora Rose, muito obrigado pela presença e um bom dia. Eu que agradeço. Obrigado. Maravilha. E, Mayra Nogueira, só lembrando que a gente tinha algumas reportagens aqui para rodar no início do jornal, né? A gente ficou acabando sendo impedido pela avalanche de informação, né? Mestrando da UFMA apresenta trabalhos sobre o protagonismo da pessoa idosa na comunicação pública durante a 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa e também o esporte. Vamos ficar devendo, a gente vai trazer a qualquer momento aqui nos boletins da Rádio Universidade. A gente fica por aqui, tem Rádio Ciência, depois tem Mayra Nogueira com Sessão das 8 e muita música boa para você. A gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Até lá. Obrigada. E a gente se encontra já aqui trazendo Sessão das 8 e muito mais. CYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www